Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja abundante em vossas vidas, em seus corações. Eu sou o evangelista, professor Márcio Mainardes, e aqui estou para mais uma pré-aula da EBD. Nós estamos no primeiro trimestre de 2022, estudando a respeito da supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. E nós já estamos na lição de número 7. A Bíblia transforma as pessoas. O nosso texto áureo está na Epístola aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A verdade prática da nossa lição diz que a palavra de Deus é viva, anula os conselhos das trevas e nos torna humildes diante de Deus. A leitura bíblica em classe, dois textos muito interessantes, Hebreus 4, versículos 11 ao 13, e também segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 4 ao 6. A nossa lição, como sempre, se divide em 3 tópicos, e aqui nesta pré-aula eu vou trazer para vocês uma abordagem dos 3 tópicos dentro da visão deste professor. Você já tem o comentário que é excelente, o comentário do pastor Douglas, e eu vou trazer algo que vai acrescentar. Meus irmãos, eu quero agradecer de coração aos amados que têm comentado, alguns têm mandado mensagem no privado, no WhatsApp, no Facebook, e eu sou muito grato a Deus pelo apoio, pelo carinho que os irmãos têm para conosco. Os irmãos têm nos dado uma honra que nós não somos merecedores, mas que a Deus seja toda a glória. Vocês que comentam, eu procuro responder todos os comentários. E eu quero dizer para você que está conhecendo o canal agora, não se inscreveu? Inscreva-se no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Também nos ajude a espalhar a palavra de Deus, compartilhando este e outros vídeos do nosso canal nas suas redes sociais. Muito bem, a Bíblia transforma as pessoas. Esta é uma verdade absoluta. É por isso que nós estamos aqui. Eu sou prova, você que é salvo em Cristo é prova que a Bíblia realmente transforma pessoas. Então, esta lição, ela precisa ser também prática, não é só teoria, não é só o que está escrito, porque nós temos como mostrar, como evidenciar aquilo que Deus já fez em nossas vidas. A Bíblia transforma pessoas, é uma realidade. A maior prova disso sou eu. Deus me transformou e eu fui transformado pelo poder da palavra. Que esta seja uma lição impactante, que os seus alunos venham ser impactados através da atuação do Espírito Santo que está na sua vida, porque você vai ministrar a poderosa palavra de Deus. E eu quero aqui ser um instrumento de bênção para a sua vida. Então, hoje nós vamos conhecer o poder da palavra de Deus e também as consequências de ignorá-la ou negligenciá-la. Então, nós vamos conhecer o poder da palavra de Deus e também as consequências de quem despreza, de quem zomba da palavra de Deus, de quem não crê na palavra de Deus. Vamos então, dando uma olhada no nosso primeiro tópico, a Bíblia é a palavra de Deus. E logo de início, no primeiro tópico, o nosso comentarista já começa a falar a respeito do povo de Deus, o povo hebreu, o povo que estava no Egito por 430 anos e que com mão forte o Senhor os tirou do Egito. O Senhor
trouxe feitos extraordinários durante o caminho do povo no deserto, mas mesmo assim este povo não cria, não honrava, não obedecia ao Senhor. Então, nosso comentarista já começa falando que os israelitas não entraram em Canaã por negligenciar a palavra de Deus. A primeira geração que saiu do Egito não entrou em Canaã por negligência, por incredulidade. Você lembra que quando o povo já estava prestes a entrar, e é interessante você observar que fazia cerca de 1 ano e 10 meses que o povo tinha saído do Egito. Eles estavam prestes a entrar na terra prometida. Então, Moisés envia 12 espias até Canaã para que observem a terra. Dos 12, somente 2 eram crentes. Somente 2 criam na palavra de Deus, que você sabe muito bem, Josué e Calebe. Os outros 10, não criam na palavra de Deus, porque Deus disse que colocaria o seu povo em Canaã. Deus abriu o Mar Vermelho para que esse povo passasse. Deus fechou o Mar Vermelho para que Faraó e todo o seu exército fosse exterminado. Deus fez jorrar a água da rocha. Deus fez com que chovesse pão dos céus. Deus fez com que viesse carne para eles comerem no deserto. Deus os preservou. Os seus calçados não se gastavam. Era sobrenatural o caminho deste povo no deserto. Porém, com 1 ano e 10 meses, mais ou menos, eles estavam prestes a entrar, são enviados 12 espias, 10 não creem na palavra de Deus, 2 criam. E estes 10 que não criam na palavra de Deus, eles foram influência para todo o povo. E o povo chorou, o povo quis voltar ao Egito, queriam constituir um outro líder. Questionaram a Moisés por que os tirou do Egito, falaram contra Arão também. E Deus disse que aquele povo que saiu do Egito, por causa da sua incredulidade, o povo que saiu do Egito de 20 anos para cima de idade, ninguém entraria na terra prometida a não ser Josué e Calebe. Então, a partir desse período, este povo começa a andar em círculo pelo deserto. São quantos anos? Mais de 38 anos. Com 1 ano e 10 meses, eles estavam prestes a entrar na terra prometida. Eles vão ficar mais de 38 anos andando em círculo pelo deserto até que aquela geração pereça. Tá certo? Então, a primeira geração que saiu do Egito não entrou em Canaã pela negligência. E você pode ver isso na Epístola aos Hebreus, no capítulo 3, os versículos 15 ao 19. Então, Hebreus 3, 15 ao 19 é o texto que antecede aí o capítulo 4, tá? A segunda geração, ou seja, aqueles que tinham menos de 20 anos quando saíram do Egito e aqueles também que nasceram no deserto, esta geração entrou na terra de Canaã, mas não no repouso. Aqui está o centro desta aula. A segunda geração, que tinha menos de 20 anos, ou aqueles que nasceram no deserto, entraram em Canaã, você sabe muito bem, liderados por Josué. Mas não no repouso. O que é o repouso? O repouso é uma figura de Cristo. O Shabat, o sábado, apenas apontava para Cristo. Não era um dia de folga apenas. Simbolizava o repouso que Cristo traz, que Cristo traria àqueles que nele esperassem, aqueles que tivessem fé em Cristo. Mas nós estamos falando, professor, do Antigo Testamento, sim, mas Abraão creu, todas as coisas foram imputadas a Abraão, que foi antes desta geração, antes desse povo,
que é o pai dos hebreus, ele creu em Cristo, que da linhagem dele viria o Messias. Eles não criam, este povo no deserto não criam na palavra de Deus, viam os milagres, comiam do pão que chovia do céu, comiam a carne das codornizes, mas não criam na palavra de Deus. A segunda geração entrou em Canaã, mas não entrou no repouso. Por quê? Não cria, porque não obedeceu à palavra de Deus, não exterminou todos os inimigos que ali estavam, fez alianças com alguns povos para arrecadar tributos, e esses povos foram pedras de tropeços, porque era mais de um povo. Deixaram ali amalequitas, alguns filisteus, para que lhe pagassem impostos. Depois esses povos introduziram costumes, introduziram religião no meio do povo de Deus, religiões pagãs. Então o povo entrou em Canaã, mas não entrou no repouso. Assim como tem gente que está na igreja, que faz a obra, entre aspas, na igreja, mas não entra no repouso que Cristo tem. O que é o repouso? É a obra redentora de Cristo na cruz, que perdoou os nossos pecados, que nos deu salvação e que nos deu uma herança eterna, que nos deu vida com abundância. Quantas pessoas você conhece? Talvez aí na sua classe tenha que já receberam a Cristo como seu Salvador, mas não vivem uma vida abundante, isto é, não entram no repouso que Deus preparou através da pessoa de Cristo. Esta geração dos hebreus, no deserto, eles receberam a palavra, conheciam a palavra, mas não houve proveito. E por que não houve proveito? Porque eles não tinham fé. Eles não tinham misturado aquilo que eles recebiam, a palavra, com fé. Isso está no texto. Capítulo 4 de Hebreus, vou ler esse versículo. Capítulo 4, versículo de número 2. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com fé. Não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Eles ouviram a palavra, mas a palavra não teve proveito. Não é assim também em nosso meio? Quantas pessoas estão nos cultos, recebem a palavra, gostam da palavra, mas a palavra não gera na vida deles, porque eles não misturam a palavra com a fé. Somente pela fé que nós tomamos posse daquilo que Deus nos ministra. A palavra de Deus, conforme o nosso textuário, Hebreus 4:12, é viva e eficaz, mas somente quando nós temos fé. Quando não a limitamos àquilo que é natural. Há muita gente que quer limitar a ação divina ao natural. E Deus é sobrenatural. Deus age de forma sobrenatural. A salvação é algo sobrenatural. A Bíblia é sobrenatural, porque o seu autor é o Espírito Santo. A palavra é sobrenatural. Então, quando esta palavra ela só se torna viva e eficaz na minha vida, quando eu não coloco limites, quando eu não quero que a palavra fale aquilo que eu penso que é melhor, mas quando que eu deixo que a palavra fale aquilo que ela diz, e quando eu tenho fé na palavra, então a palavra se torna viva, eficaz, se torna realmente uma espada. A palavra, conforme diz o versículo, nosso textuário, é espada penetrante, é uma espada afiada, é uma espada irresistível. Ela alcança o íntimo do ser humano, ela penetra até a divisão da alma e do espírito. O homem é um ser tricótomo, o homem tem espírito, alma e corpo. Há muitos que entendem espírito e alma como a mesma coisa, não é. O homem é alma que tem espírito e corpo. E a palavra de Deus, ela penetra. É uma espada afiada que penetra até a divisão da alma e do espírito. Penetra as juntas e medulas e é apta para discernir as intenções, os pensamentos e as intenções do coração. Veja o poder da palavra de Deus. Muito bem, era necessário
nós gastarmos um tempo aqui no primeiro tópico, vamos para o segundo tópico da sua lição. Você pode nos acompanhar aí. A Bíblia anula os conselhos do mundo. Aqui nós vamos falar um pouquinho de um outro assunto. O texto então aqui é Coríntios, 2 Coríntios 10, versículos 4 ao 6. A guerra nas fortalezas mentais. Professor, eu nunca ouvi falar disso, então preste atenção. Muitos, na verdade, nem sabem que a mente é um campo de batalha. Isso mesmo, a mente é um campo de batalha. E o resultado desta guerra é crucial para a vida do crente. Então, esse texto está aos Coríntios, capítulo 10, versículos 3 a 5. Na sua lição está do 4 ao 6, mas é importante que você leia todo o início aí do capítulo 10, principalmente os versículos 3 ao 5. Há alguns anos atrás, nós tivemos uma lição que dizia assim, quem domina a sua mente? O título da lição era esse, quem domina a sua mente? E nesta lição eu falei a respeito das fortalezas mentais. Então talvez esse seja um assunto novo, quero gastar aqui alguns minutinhos. Olha só alguns detalhes a respeito da guerra e as fortalezas mentais. O que é isso, professor? Primeiro, existe um conflito na mente do cristão. Então não importa se você é salvo, se você é batizado há quanto tempo você é batizado, se você é obreiro, pastor, existe sim um conflito na mente do cristão. Isso é algo que é real. Segundo lugar, Deus não proibiu ou não limitou o inimigo para que ele não fizesse guerra no âmbito da mente. Então, Deus não impediu que o inimigo fizesse esta guerra. Todavia, ele deu armas espirituais para nós vencermos o inimigo. Então, primeiro, existe um conflito na mente do cristão. Esse conflito, Deus permitiu que acontecesse, não impediu Satanás de fazer esse conflito. Todavia, Deus deu armas para que o cristão possa vencer nesta batalha da mente. Terceiro lugar, esta batalha na mente, esta guerra nas fortalezas mentais acontece todos os dias, sem exceção. E aí vai depender das armas que você usa, porque aqui o apóstolo Paulo diz assim, no versículo 4, 2 Coríntios 10 e 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Vou dar um exemplo. Ofensa. Digamos que você seja ofendido. Qual a arma que você usa? A arma carnal é vingar-se. Vingança é a arma carnal para alguém que foi ofendido. Qual é a arma espiritual? É perdoar. Isso mesmo que você ouviu, perdoar é a arma espiritual para alguém que foi ofendido. Então nós temos essas armas espirituais. O perdão é uma delas. Quais as outras armas espirituais que nós cristãos temos? A palavra de Deus, a Bíblia, o nome de Jesus, porque há poder no nome de Jesus Cristo, o sangue de Jesus, porque há poder no sangue de Jesus Cristo, a oração, dobrar os joelhos, dobrar o coração, falar com Deus. A oração é sim uma arma espiritual, principalmente a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Apenas algumas das armas, mas é tudo aquilo, não são só essas armas, mas tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário para nós que fazemos parte do seu reino. Professor, tudo bem, eu entendi que tem uma guerra, mas o que seriam essas fortalezas mentais que você disse? Primeiro, o que é uma fortaleza? Fortaleza é um lugar de onde algo opera. Fortaleza é o centro de alguma coisa, o lugar de onde algo opera. Normalmente é um castelo, um forte. E essas fortalezas, elas são as mentiras de Satanás que ficam escondidas na mente humana, esperando a aprovação. Ou seja, a todo instante você vê e ouve coisas e
O inimigo usa essas coisas para que você seja atingido. Então você ouve e guarda aquilo. Então na sua mente ficam essas fortalezas mentais, onde são armazenadas estas mentiras de Satanás. Essas mentiras de Satanás. E aí, num determinado momento, num determinado dia, você vacila e aprova uma dessas mentiras, mesmo sabendo que é mentira. Aí, Satanás venceu uma batalha. Não quer dizer que ele venceu a guerra, mas venceu uma batalha. Porém, eu tenho uma boa notícia. As fortalezas podem ser desfeitas quando todo pensamento é levado cativo a Cristo. É isso que diz o versículo de número o versículo de número 5, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, Então, você pode destruir essas fortalezas mentais levando todo o pensamento cativo a Cristo. 1 Coríntios 2,16 diz: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, o final do versículo, nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, precisamos que esse versículo seja uma verdade em nossas vidas. Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, observe que a mente é um campo de batalha, talvez o preferido do inimigo, porque quando ele consegue vencer no campo da mente, ele abre caminho aí para derrotar o crente. Então, o crente, o cristão, ele precisa vigiar muito com a sua mente. Muito bem? Poderíamos ir mais longe, mas temos ainda o terceiro tópico. O terceiro tópico, ele fala a respeito da humildade. A Bíblia nos torna humildes. O poder da palavra nos torna humildes. Devido ao tempo, não estarei lendo os textos, porém, é importante que os textos que eu citar, você trabalhe aí na sua classe. Todo aquele que tem um relacionamento íntimo com Cristo é humilde. Vou repetir isso. Todo aquele que tem um relacionamento íntimo com Cristo é humilde. Ou você tem um relacionamento com Cristo, né, e é humilde, ou você é orgulhoso. Não dá as duas coisas. Ser orgulhoso e estudar a palavra, ser um professor da EBD, não combina, não dá certo. Ninguém que conhece a Cristo de verdade é orgulhoso, arrogante ou prepotente. E por que isso? Porque Deus odeia o soberbo. E Cristo é o maior exemplo de humildade. Então, eu às vezes não entendo pessoas que começam a estudar a Bíblia, inclusive tem professores da escola dominical, que começam a achar que são os donos da verdade e começam a crescer, e não geram frutos, porque são orgulhosos, porque estudaram alguma coisinha de teologia, pensam que são o máximo, quando na verdade, irmãos, por mais que nós leiamos a Bíblia, estudemos, é uma fonte inesgotável. Cristo é maior, Ele está acima de todas as coisas. Então, quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, nós vemos o quanto somos pequenos. Para você ter certeza que você está estudando a Bíblia de maneira certa, veja o resultado. Se a cada dia você tem esse conceito que você é muito pequeno, que você é insignificante e que Deus é maior do que você pensava, então você está no caminho certo. Agora, se você está estudando com gente que vai te deixando orgulhoso também, que você vai querendo achar que é o máximo por causa de meia dúzia de palavras em hebraico que você sabe, olha, isso não é de Deus. Quanto mais você se aproxima de Deus, menor você se sente e então você se humilha debaixo da potente mão do Senhor. Veja alguns textos para você utilizar aí nesta parte. Tiago 4:6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 1 Pedro 5:5 vai nesta mesma linha. O Salmo 138 e o verso 6. Deixa eu ver se eu leio esse versículo. Ainda que o Senhor é excelso, atenta todavia para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. Ou seja, Deus não tem relacionamento com o soberbo. E mais, a soberba é um tipo de Satanás. Isso mesmo.
A soberba é um símbolo de Satanás. Por que é que ele foi tirado da presença de Deus? O anjo de luz, o grande luzeiro. Por quê? Porque ele quis ser igual a Deus. Porque ele começou a ver a beleza que Deus o fizera e achou que era dele. E achou que ele realmente era grande e começou a se engrandecer. Orgulho, soberba fizeram com que ele fosse tirado da presença do Senhor e levasse com ele uma terça parte dos anjos. A soberba é um tipo de Satanás. Jesus Cristo é o maior exemplo de humildade. Veja Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5, e ali está a maior história de humildade que você tem na Bíblia. Outros textos para você trabalhar nessa parte, João 17 e 5, 1 Pedro 2 e 21. Isso eu preciso ler, né? 1 Pedro 2 e 21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. 1 Pedro 2 e 21. Mateus 18 e 4, Jesus fala que nós precisamos nos tornar como um menino. Ele coloca um menino, né, uma criança, e diz, olha, aquele que não for como um menino não pode entrar no reino de Deus. Isso está falando da humildade, de não ter preconceitos, de não ter arrogância, mas de ser humilde. Todos que se submetem à palavra são transformados. Quem que já não foi orgulhoso? Quem que já não pensou que era alguma coisa? Mas quando a palavra de Deus atingiu o seu coração e você foi confrontado pela mesma, então você foi transformado. Meus queridos, que pena, mas o nosso tempo está acabando. Eu espero que esses conceitos sejam úteis para a sua aula. E se for útil para você, comenta aí. Comenta também em qual cidade você está nos acompanhando, tá? Fala a cidade, fala o seu estado, fala da sua classe, e eu estou lendo todos os comentários. Deixe também o seu like e compartilhe. Quanto mais você compartilhar, mais alcance nós temos com este conteúdo. Deus em Cristo abençoe mais e mais.